Então, olha só, hoje nós falamos na aula passada sobre o sentido da escola nos mundos atuais, a organização nos mundos atuais. Vimos quais foram os pressupostos, quais foram as realidades da vida em relação ao ensinar. O porquê, né, que houve a preocupação de ser repensada essa prática, né? Falei do Sérgio Leite, que foi um psicólogo, que ele criou um projeto porque as crianças ficavam só repetindo o ano, né? Não conseguiam aprender a ler. Então, eles criaram um projeto em São Paulo para estudar essas possibilidades, o que estava acontecendo que as crianças não aprendiam. Então, nós vimos que foi a questão do QI baixo, da desnutrição, da questão emocional, tá certo? E aí, ele, em função disso, foram criando vários pressupostos, várias questões, o que ficou de importante que a gente tem que planejar, replanejar, aprimorar os nossos conhecimentos, para que as crianças saiam dessa mesmice e empenhar para que eles aprendam a ler e escrever. É nesse sentido. E aí viu também a função social como foco na organização. Por que é importante essa função social, né? O que nos traz a função? A função social é o meio que a gente vai viver. É como a gente vai direcionar a nossa vida dentro do aprendizado do ler e escrever. Então, a criança, né, desde sempre, como eu falei cedo, ela ouve sons. Desde o ventre da mãe, ela está ouvindo sons, música, ela ouve músicas. Então, isso é um processo. Mas aí, quando ela nasce, que ela vai para a escola, ela não consegue aprender. Então, a gente tem que parar e ver o porquê. Então, o que ele diz, o repensar, é repensar até dentro de nós, enquanto profissionais. O que nós estamos fazendo ou o que nós não estamos fazendo para que essa questão seja sanada. A questão é essa. Então, a função social nada é nada menos do que é você colocar essa criança, uma organização plena, no convívio da sociedade. Eu tenho que aprender a ler para viver na sociedade. Falamos também que quando a pessoa não sabe ler e escrever, ela se sente rejeitada pela própria sociedade. Nós falamos sobre isso. Então, a importância da alfabetização de saber ler e escrever para viver na sociedade. Então, a gente tem que ensinar esse aluno. Tem que ensinar esse aluno a ler e escrever. Aí, hoje, a gente vai falar o quê? Sobre essa alfabetização, né? Igual ou vezes o letramento. Porque eles são, a gente entende que eles têm a mesma conexão, eles são complexos às vezes, mas eles têm que trabalhar conjuntamente. Quando a gente ensina a criança a ler e escrever, eles estão sendo alfabetizados, tá certo? Então, o que é a alfabetização? Nós vimos na aula passada, que é o processo de quê? Lembra aí? Vamos lá, o processo de aprendizagem que faz o quê? Que ensina, né, a ler e a escrever. Tá certo isso? Nós vimos na aula passada? Então, a alfabetização a gente tem esse sentido de saber ler e escrever. Para que saber ler e escrever? Para que ele viva onde? Na sociedade. Então, ele vai absorver, ele vai adquirir a função social enquanto pessoa, porque ele sabe ler e escrever. Gente, é triste uma pessoa que, eu tenho exemplos da beça, uma de 17 anos que não sabe fazer nenhum A, né? E aí você vê, 17 anos, eu estou falando que eles comparam, e o pequeno que já sabe ler e escrever, e ele nem sabe, que ele é grande, né, tia? Mas aí o que levou, né? Foi tudo que eu disse no início. Nós temos que nos preocupar com essa questão, porque uma pessoa que não sabe ler e escrever, gente, ele está cego no mundo, tá certo? Não é isso? Tá bom. Aí vem a questão do letramento. Se a organização eu tenho que ler e escrever, o letramento nada mais, nada menos que é porque eu sei ler e escrever, mas eu interpreto aquilo que eu leio. Eu interpreto. Eu sei viver socialmente na sociedade. Eu vou ser capaz de transmitir os meus conhecimentos, de falar sobre aquilo do texto que eu li. Então eu vou entender tudo que eu li. Então o letramento, a pessoa, quando tem letramento, ela sabe se expressar, ela sabe se comunicar, ela entende o que está sendo lido. Deu para entender? Muitas vezes vocês leem o texto e não entendem. Vocês fazem o quê? Lê de novo. Até o quê? Compreender aquela leitura, por quê?
até ter o letramento, que aquela leitura, de repente é um texto social, é um texto informativo, você tem que ler aquilo ali e transmitir. Igual nós professores, nós fazemos as nossas leituras. E a gente entende o momento certo de passar para vocês como é que tem que ser passado. Eu vou ficar lendo, eu digo, não vou ler material, vocês têm que ler, vocês que têm que ler, sou eu. Porque quando vocês fazem a leitura, e já sabem, já estão alfabetizadas, vocês vão tirar o quê? O letramento. O letramento é entender aquela leitura e conseguir passar para frente. É o que a gente faz. O professor é isso, ele lê, se apropria do conhecimento, da alfabetização que ele teve, ele vai ler. Gente, ele só vai ter esse letramento, essa conduta, né? Essa interação de promover esse letramento quando ele consegue passar para vocês e vocês conseguem entender o que é. Então, por isso que eu digo, leiam para se apropriar do que está dizendo. Qual é o papel do professor? O professor tem que ter letramento. O professor tem que ser uma pessoa letrada. O que é uma pessoa letrada, então? Vamos lá. Se eu tenho que ter letramento, que é um entendimento daquilo que eu leio, daquilo que eu consigo passar, o meu entendimento, consigo interpretar. Eu sou tenho que ser um cidadão crítico, né? Então, se eu tenho esse letramento, então o que é ser uma pessoa letrada? Vamos lá. Vamos falar. Hã? Falem, gente. Não, falem. Não precisa. Pensamentos e construções. Hã? Estamos pensando. Mas não tem que pensar. Tem que falar. Entende. Vamos lá. Peraí, de cada vez. Hã? Não, o que é uma pessoa? O que é ser uma pessoa letrada? Uma pessoa que lê e entende. Uma pessoa que lê e interpreta aquilo que deu e é capaz de passar. Exatamente. Uma pessoa letrada, vocês são letrados. Vocês conseguem ler, interpretar e passar adiante. Para que eu passo adiante? Para eu ter o entendimento meu enquanto pessoa, para viver uma sociedade dessa. Quem eu leio, não sei o que. Amanhã, por exemplo, notícia de jornais. A gente lê para quê? Para se informar. E aí você fica uma pessoa culta, né? Pode chegar na roda de amigos, conversar sobre o que está escrito ali, que você leu, e você consegue estar junto na sociedade. É isso. Aí ninguém sabe. Deixa eu ver o que está na moda na televisão. Vamos ver o que está em evidência. Acho que não tem nada bom. Está assim, falando sobre a visita do nosso presidente fora. Tá certo? Aí nós tiramos as nossas conclusões. A mídia mostra, a mídia fala, mas tem um jornal lá, a gente vai ler e ver. Aí nós podemos fazer a nossa avaliação, sem que copie, né? Sem que tenha a fala do outro. Então tenho um letramento ali, porque eu li, caramba, ele fez isso assim, mas aí você faz suas críticas, mas não era assim que deveria ser. Não vamos entrar em mérito, tá certo? Mas o letramento é isso, é você entender a leitura que você faz e levar isso para a vida. Então, quando a gente está alfabetizando, a gente quer que a gente aprenda e sabe ler tudinho, aprendeu a ler rapidinho. Mas aí a gente vai saber, será que sabe interpretar o que leu? No início, não. Porque a gente pensa só em formar palavrinhas, não é? A criança vai entender. Agora, existe todo um panorama que o professor tem que fazer com que ele consiga, ele lê e escreve, que é ler e escrever, e interprete. Então tem vários processos dessa aprendizagem. E é isso, esse que é o nosso papel enquanto professor, né? E aí no material de vocês fala que existe uma diferença entre letramento e alfabetização. Vê se não tem. Então vamos lá. Dentro do que vocês têm, no contexto de vocês aí, qual é a diferença então? Qual é a diferença? O que é alfabetização? Então diz o seguinte, que é o quê? É um processo de aprendizagem no qual a criança aprende a ler e escrever, tá certo? E o que é o letramento? É o desenvolvimento daquilo que aprendeu. É isso aí.
Ó, qual que é o nome? Sandra Cristina. Sandra Cristina falou rapidinho. O que é, Sandra? Fala de novo. Sem ler, Sandra. Fala aí. Não estou estudando. Fala. O que é o letramento? Fala o que você falou, tá É o certo. desenvolvimento da criança. Então, ele vai ler e vai desenvolver a habilidade que ele tem de interpretar aquilo e vai jogar para a vida dele. É a habilidade de desenvolver o que ele aprendeu. Então, é interpretar aquilo que ele De aprendeu. 10 crianças que a gente ensina, 8 têm esse problema crônico. Sim, mas aí a alfabetização é um processo longo. Não, que já está. Está nesse processo de letramento, você está falando? Olha Tem só, até adultos também. presta atenção. Que a gente pensa que alfabetizar é só no CA, lá na educação infantil, na pré-escola, né? Que agora é pré-escola. Não é, gente. A alfabetização e o letramento são processos que vão decorrer ao longo da nossa vida. E se o meu menino, né? Se eu não conseguir desenvolver isso aqui nele, ele vai capengar. Então, por isso, a gente tem que ser precisa na hora que a gente está aqui, ó, trabalhando. É isso que ele fala, quando ele fala desse repensar, né, repensando uma prática. É para poder ajudar, né, ao professor o melhor meio para que ele ensine, para que a criança não fique tendo mazelas. Porque ensinar a ler e escrever não é uma tarefa fácil, não. Não. E para ele também, que está lá, também não é, não. A gente acha que é só juntar B com A, B com O, bom, não é. Ó, já até foi isso. Isso é um método tradicional, né? Então a gente precisa mostrar que está além disso. Além, como eu falei, desde que a criança não vem da mãe, ela já está ouvindo, já está começando a ter aquela questão do letramento dela, da alfabetização dela. Tudo isso está aqui dentro do útero. Mas ele vai sair e a gente esquece que essa criança, quando chega na escola, ela tem uma bagagem, a gente esquece disso. Não podemos esquecer. É o convívio dela, é o que ela traz, a gente tem que aproveitar. Então, quando vai ensinar a criança a ler, tem que ser, é um processo, a gente viu aí, falamos desses métodos, né? E hoje a gente vê aí muito claramente que a Emília Ferreira fala, a Ana também, e o Palácio, que é seguir, eles são seguidores do Jean Piaget, que tem que ser o construtivismo. Nós falamos aqui que a Bárbara falou até que o sobrinho dela, a mãe ensina de outra forma e ele aprendeu. Tudo bem. De repente a gente não vai ver o caminho que vai ser conduzido, mas é o fim, que é a criança ler e escrever. Mas muitas vezes ficam com mazelas. As sequelas estão aí. Então, por isso as escolas, elas determinam o método de ensino da alfabetização. As escolas determinam isso e a gente não pode fugir. Agora, a gente tem que trabalhar com precisão, com afim, tá certo? Então, uma criança alfabetizada, né, é muito bacana quando você pega um menininho lá que chega lá naquela turma na pré-escola, que mal sabe pegar no lápis, quando chega no final do ano, o danadinho tá lendo. Isso é que é importante, eu acho que o trabalho é esse aí. E no material de vocês, ele diz assim, a alfabetização tem o conceito, letramento também, nós já falamos, o uso deles, o indivíduo, o que acontece com o indivíduo, as atividades que serão envolvidas nesse processo e o ensino. Lá embaixo ele fala que a alfabetização é um processo de aprendizagem, sim, onde a criança, né, aprende a ler e escrever. E através dessa alfabetização, ele fala que a criança será capaz de codificar e decodificar uma língua, né? É a fala, né? E aí fala do processo do letramento. Enquanto a alfabetização, olha que importante isso, enquanto a alfabetização desenvolve a aquisição de leitura e da escrita, o letramento, né, se ocupa da função social de ler e escrever. Foi o que eu disse, o social é ele interpretar aquilo que ele aprendeu. Deu para entender? Então,
Vocês querem copiar uma definição de alfabetização, de letramento? Precisa ou não? Acho melhor, hein? Vamos lá então. É melhor, hein? Tem uma avaliação chegando. É melhor. Tô falando, é melhor. Eu vou fazer o seguinte então. Eu vou dar a vocês. Não vou dar a definição, depois eu dou umas perguntas aí vocês vão responder. Vamos lá. Hein? Já falei da folhinha. Já falei da folhinha, não já? Já. A gente até fala. É tão claro que não precisa de... olha só, então tá bom. Você não vai devolver a folhinha? Que folhinha é essa que eu não vi? Faltou aula. Olha só. Vou perguntar a vocês aí. O que significa uma pessoa alfabetizada? Uma pessoa... Quando... se expressar, Mas... Então, alfabetizada, quando ela aprende a ler e escrever, tá certo? O que é uma pessoa letrada? E lê, entende isso, o que leu. Então, são pequenas assim, definições, claro, tecnicamente a gente pode até fazer escrever mais claro, para que vocês entendam. Vocês têm que falar a palavra técnica, que vocês são professoras, né? Então, assim, dentro do contexto social, não tem dificuldade, gente. O que é ser uma pessoa letrada? O que é? Então responde quem falou de novo. Vamos lá. Uma pessoa que lê... Vamos embora. Então, eu estou perguntando, só um instantinho, gente, estou perguntando para que vocês entendam que quando houver a pergunta, não tem que estar perguntando a mim. Vocês têm que saber. E ela interpreta aquilo que lê, ela consegue passar. E muita gente, olha o que eu vou dizer para vocês, a pessoa lê e não sabe interpretar. Então a gente tem que saber qual é o sentido. Por isso eu estou perguntando de novo, né? O que é uma pessoa letrada? O que é uma pessoa que tem letramento? Então, elas são complexas, mas elas se integram, elas se fecham em comum. Então vocês têm que saber, porque tem uma diferença pequena, mas tem. Mas ficou o tradicional e construído. Não, isso aí é método. Isso aí é o método Então, de ensino. não responde não. Não, mas nós falamos na aula passada. Vocês que têm que concluir. Vamos lá então. Eu já falei, pesquisa, se quiserem procurar, pode procurar. Vamos lá então ver aqui a definição de alfabetização. Vamos fazer a diferença. Vamos lá. Alfabetização, rapidinho para a gente não... Vamos lá. É um processo, vou falar uma vez só, hein? É um processo de aprendizagem. Gente, ó. Professora, você não quer dar uma passada? Deu isso? No letramento também de definição? Sim, você não deu letramento, mas eu Então bota então, letramento então. Já tem, então bota o letramento. E eu vou fazer a diferença. Vamos fazer assim, ó, diferença de um e do outro. Então, letramento, pronto. Quem faltou aula, depois pega com a coleguinha. Tá bom? Letramento, o que é então? Letramento. Ocupa-se, rapidinho, gente. Ocupa-se da função o quê? Social. Isso. Letramento, ó. Ocupa-se da função social, da leitura e da escrita. Volumalinho. O que é ser uma pessoa letrada? Vamos lá, vamos fazer uma definição para vocês terem maior conhecimento e interpretarem essa resposta. Vamos lá. Uma pessoa letrada é aquela que sabe ler e escrever, tá certo? Então é aquela que sabe ler e escrever, vírgula, mas que
responde, mais que responde, adequadamente, mais que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita, né? Sociais. Demandas sociais da leitura e da escrita. Adequadamente as demandas sociais da leitura e da escrita no seu quê? Dia a dia, na sua vida cotidiana ou no cotidiano. Então essa pessoa que é letrada, ela lê e escreve, então ela entende tudo, ela vai passando. Vai servindo, gente, como experiências que a pessoa tem, vai vivenciando. É capaz de, tem gente que não sabe ler, mas ela é uma pessoa esclarecida, mas ela não sabe ler nem escrever, mas ela entende as coisas, tá? A gente fala que é o analfabeto funcional. Fala. Tipo, a pessoa que não sabe ler nem escrever e sabe fazer o nome dela, nome e sobrenome. Ué, mas essa pessoa aprendeu, né? Claro que aprendeu. Como? Mecanicamente. Então vamos lá, a criança na educação infantil, ela não sabe ler nem escrever, ela entrou, mas não tem os programinhas dele, tem lá, quem trabalha na educação infantil sabe o que eu estou dizendo, tem lá a chamadinha, eles carregam no peitinho o nome deles, eles não sabem ler nem escrever, mas eles são capazes de identificar o nome dos colegas no peitinho. Então, como pode isso? Né? Então, a leitura é uma leitura incidental, a gente fala que é um funcional, é analfabeto funcional. Por quê? Funciona só quando vê. Mas a escrita é uma coisa mecânica. Você pode decorar. É um desenho, né? É um desenho, você vai decorar ali. E você, de repente, essa pessoa que você falou que sabe fazer sem ler, escrever, ele identifica em outro lugar. Mas ali, no caderno dele que faz, você bota seu nome. Quantas pessoas fazem o nome e não sabem ler escrever? Decorou o nome, principalmente o adulto. Ele não quer ser, no documento dele, como analfabeto. Porque quando você não sabe seu nome, ele bota o dedo. Então, as pessoas querem aprender a escrever o nome para não colocar o dedo, porque fica lá, da identificação dele, analfabeto. Então, sei fazer meu nome, sei escrever meu nome. É igual a criança na educação infantil, que tem crianças que chegam na pré-escola, já sabem o nome todinho. Às vezes não sabe nem ler, mas copia. Meu sobrinho não sabe ler. Ele faz entorno direitinho. Ele fala, é o nome dele. Esse aqui é o meu H, meu e da minha irmã Helena. Helena e Heitor. Ele faz direitinho. Ele não sabe ler. Mas ele aprendeu. Aprendeu como? De tanto que a mãe dele fala o seu nome. E ele dá o seu nome. Então isso é um processo, né, de aprendizagem. Ele não sabe o que, mas ele vai aprender. Quando começar no processo mesmo, de repente vai. Que a aprendizagem é um estalinho. É rapidinho. Desde que esse aluno na pré-escola, na educação infantil, que ele vai chegar na pré-escola, ele já venha nesse processo, né, das vogais da escola que ensina lá, ó. Lá, bem lá, o bichinho está bem pegando lá para estar ensinando lá. Também não é assim. Mas ensina. Como eu falei, são as escolas, né, que muitas vezes até mutilam, infelizmente, mas a gente fazer o quê? É a escola que está aí. Agora, por isso vocês têm, enquanto educador, vocês têm que saber o que é certo. Quando e como começa o processo. É isso. Então, o nosso trabalho é esse, de informar vocês como deve ser ensinado e quando começa esse processo. É desde sempre. Tá certo? Então, assim, dentro da questão da alfabetização e do letramento, é isso que a gente tem para hoje, é isso que a gente tem que falar. Tá certo? Tem alguma dúvida, gente? Pergunta. Vamos lá. Todo mundo sabe tudo, né? Ai, que beleza. Aí eu pergunto de novo. É um ensaio e erro, né? A gente tem que perguntar. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Aí eu vou dar um exercício para vocês. Vocês querem? Acho bom. Sim. Então vamos lá, tá?
definição de mais nada, tá todo mundo certo, sabe tudo. Então, para mim, ó, o material tá aqui, esse material nosso, ele é pequeno, a aula é bem pequenininha, mas é assim, eu acho que esse material é muito de vocês entenderem o que é decodificar, né? Codificar, que são os códigos que a gente sabe que a gente ensina para criança, é através de códigos que eles vão aprender, sons, né? Então, eu acho que dentro do processo, eu acho que é isso, tá bom? Então a gente vai ver isso aí, ó, vou botar na plataforma umas perguntas para vocês responderem, e essa agora que vem, tem a avaliação de vocês, mas antes da avaliação, vocês primeiro façam um exercício, porque aí vocês respondem dentro, estudam, né? Aí pega o material, dá uma olhada, tá bom? Que a gente entende, gente, olha só, é importante vocês entenderem por que a gente está aqui, né? Eu acho que isso é importante. Quando eu digo que a gente vai ler material, para ficar lendo material posterior, por quê? Não tem. Eu tiro daí a essência e jogo para vocês. É isso que a gente tem que fazer. Vocês têm que entender esse processo. E o entender é assim, um olhando para a cara do outro. E falando, pergunta, responde. Falem. Vocês têm vergonha de perguntar. Por quê? Se tiver errado, eu falo, tá errado, gente. Vamos fazer. Aí vamos falar o certo. Tá bom? Então vamos lá então. Então a gente na próxima aula já é a terceira aula, né? É um assunto interessante também. Vamos falar sobre a oralidade. Muito, muito importante, tá bom?